Tem lugares que guardam silêncio como se fosse ouro. Lugares onde o vento parece sussurrar nomes que ninguém mais lembra, onde as paredes descascadas escondem histórias que o tempo tentou apagar, mas não conseguiu. A escola rural de São Benedito do Brejo era um desses lugares. De madeira escurecida pelo tempo, janelas quebradas que chiavam quando o vento do cerrado batia forte, telhado de zinco enferrujado que chovia goteiras dentro quando o céu resolvia chorar. Fazia mais de 12 anos que nenhuma criança pisava naquele chão de terra batida. Mas foi exatamente naquele lugar esquecido que Joana encontrou a resposta para uma pergunta que carregava no peito há toda uma vida. Joana tinha 38 anos, uma filha de 9 chamada Bela, um aluguel atrasado 2 meses, e uma coragem que ela mesma não sabia que tinha. Criada pela avó desde os 7 anos, nunca soube direito quem era sua mãe. A avó, Dona Generosa, só dizia que a mãe havia ido embora e que era melhor não ficar cavucando o passado. Toda vez que Joana tentava perguntar mais, a velha desviava o olhar e mudava de assunto com aquela habilidade de quem praticou a fuga por décadas. Quando Dona Generosa morreu, deixou poucas coisas: uma cama de madeira, um terço de contas gastas, uma fotografia amarelada de uma moça jovem que Joana nunca soube identificar, e uma chave velha presa a um pedaço de barbante. Nenhuma fechadura conhecida. Nenhuma explicação. Só aquela chave pesada, de ferro escuro, com um entalhado em forma de cruz na ponta. Joana foi morar em Ribeirão das Antas, uma cidade pequena a 300 quilômetros de onde cresceu, por conta de um emprego de auxiliar administrativa numa cooperativa de leite. Ela e Bela viviam num sobrado alugado que barulhava quando ventava, com um quintal pequeno onde a menina criava uma galinha chamada Pretinha. A vida era justa no sentido mais cansativo da palavra, suficiente para sobreviver, insuficiente para respirar fundo. Foi numa tarde de terça-feira, enquanto organizava as poucas coisas que havia herdado da avó, que Joana encontrou dentro do forro de uma bolsa velha um pedaço de papel dobrado em 4. A tinta estava desbotada, a letra cursiva trêmula como de quem escrevia com pressa ou com medo. Mas dava para ler. Dava sim. Se algum dia você quiser saber de verdade, a escola de São Benedito guarda o que eu nunca tive coragem de te dizer. Perdoa sua mãe. Joana leu 3 vezes. Depois foi sentar na beira da cama e ficou olhando pro chão por um tempo que ela mesma não soube medir. A filha Bela estava dormindo no quarto ao lado. Lá fora, o som de um cachorro distante e o chiado de um inseto que ela nunca conseguiu identificar. Por dentro, um silêncio diferente. O tipo de silêncio que antecede algo grande. São Benedito do Brejo ficava no interior de Goiás, a quase 400 quilômetros de onde Joana morava. Ela não tinha carro. Tinha um salário que mal cobria as contas e uma filha que não podia ficar sozinha. Mas tinha também aquela chave e aquele bilhete, e uma vida inteira de perguntas sem resposta que de repente pesavam mais do que tudo. Ela pediu 3 dias de folga na cooperativa. Deixou Bela com a vizinha Marlene, uma senhora de 60 e poucos anos que cuidava de crianças como se fosse vocação. Comprou uma passagem de ônibus com o dinheiro que havia guardado para pagar o dentista. E foi. A viagem durou quase 8 horas entre uma baldeação e outra. Joana dormiu pouco, com a chave enrolada na mão como se fosse um amuleto. Quando o ônibus parou na rodoviária improvisada de São Benedito, que era na verdade um bar com um toldo de lona, Joana desceu com a bolsa nas costas e o coração numa velocidade estranha. A cidade tinha menos de 3.000 habitantes. Todo mundo se conhecia e desconfiava de quem não conhecia. Joana foi até o único restaurante do centro, pediu um suco de laranja e começou a perguntar discretamente sobre a escola rural. O atendente, um rapaz de uns 20 anos com um dente de ouro na frente, coçou a cabeça e disse que a escola havia fechado lá pelos anos 90, que ficava a uns 6 quilômetros pela estrada de terra em direção ao córrego da Onça. Uma mulher que estava sentada numa mesa perto da janela virou o rosto. Era idosa, de cabelos brancos cortados rentes, olhos claros que não combinavam com a pele morena. Ela olhou para Joana de um jeito diferente. O tipo de olhar de quem reconhece algo que não esperava ver. Você tem a cara dela, a mulher disse baixinho. Joana sentiu o estômago virar. De quem? A mulher se chamava Nair. Tinha 72 anos e havia sido a diretora da escola de São Benedito por quase 20 anos, até o município cortar o repasse e a escola fechar as portas. Ela conhecia cada criança que havia passado por aquelas salas de aula. E conhecia, principalmente, uma professora que havia trabalhado lá entre 1987 e 1993. Uma professora chamada Teresa. Joana ficou imóvel. Teresa era o nome que a avó deixava escapar às vezes quando achava que a neta não estava prestando atenção. Teresa era o nome rabiscado no verso da fotografia amarelada que ela carregava na bolsa.
Nair pediu que Joana sentasse. Pediu um copo d'água para ela mesma e começou a falar com a voz de quem carregou uma história por tempo demais e estava aliviada em finalmente poder pousá-la. Teresa chegou em São Benedito em 1987, vinda de Anápolis. Tinha 23 anos, recém-formada no magistério, cheia de ideias e de uma tristeza que ela escondia por baixo do sorriso. Ninguém sabia de onde vinha essa tristeza. Ela não falava muito sobre sua vida pessoal. Só que tinha uma filha pequena que havia deixado com a mãe para poder trabalhar e mandar dinheiro de volta. Uma filha de nome Joana. As palavras caíram devagar, como pedras em água. Teresa era uma professora excepcional. Nair fazia questão de dizer isso. As crianças a adoravam. Ela inventava brincadeiras para ensinar as letras, desenhava o alfabeto com gravetos no chão quando faltava giz, cantava músicas que ela mesma criava para que os alunos memorizassem a tabuada. Era o tipo de pessoa que faz diferença numa comunidade pequena sem precisar dizer nada. Mas Teresa carregava um peso. Em 1989, chegou à cidade um homem que dizia ser fazendeiro de Minas. Chamava-se Otávio. Era viúvo, bem posto, tinha uma propriedade de gado a 2 municípios dali. Começou a frequentar a escola com a desculpa de que queria matricular um sobrinho. Depois começou a aparecer na hora que Teresa saía do trabalho. Depois passou a aparecer em todo lugar onde ela estava. Nair abaixou o olhar. Disse que naquela época, em cidade pequena, certas coisas aconteciam e ninguém falava. Homens poderosos faziam o que queriam e mulheres sozinhas precisavam sorrir e aguentar, ou ir embora. Teresa não era do tipo de aguentar calada. Reagiu. Denunciou o homem para o prefeito de então, o que foi um erro porque Otávio e o prefeito jogavam dominó juntos toda sexta-feira. Em vez de protegida, Teresa foi perseguida. Espalharam boatos sobre ela na cidade. Diziam que ela era desregrada, que não era exemplo para dar às crianças. A pressão foi aumentando até que a direção estadual, pressionada pelos políticos locais, a transferiu compulsoriamente para uma escola em Cavalcante, a mais de 200 quilômetros dali. Antes de ir, Teresa foi até a escola de São Benedito uma última vez, já de noite, quando não havia ninguém. Nair soube disso depois, porque encontrou no dia seguinte a sala trancada de um jeito diferente. Uma fechadura que ela não conhecia havia sido colocada na porta de um pequeno depósito que ficava nos fundos da escola, atrás de onde ficava o quadro negro. Uma fechadura nova, com uma chave que havia sumido junto com Teresa. Joana abriu a bolsa com as mãos trêmulas e tirou a chave velha de ferro escuro. Nair ficou olhando para ela por um longo tempo. Depois disse, com uma voz que era quase um sussurro, "Meu Deus!" Elas foram juntas até a escola naquela tarde. Nair havia guardado a chave do portão principal por hábito ou talvez por pressentimento, ela mesma não saberia dizer. O caminho de terra estava tomado de capim alto e a porteira de madeira havia caído, mas dava para entrar. A escola estava de pé ainda, torta como uma pessoa cansada, mas de pé. Por dentro cheirava a tempo parado. O cheiro específico de lugares que o esquecimento abraçou. As carteiras de madeira ainda estavam lá, cobertas de poeira e teias de aranha. No quadro negro, alguém havia escrito uma data com giz branco que o tempo não havia apagado de todo, junho de 1993. O depósito ficava no fundo, atrás de uma divisória de madeira compensada. A porta era pequena, baixa, com aquela fechadura diferente das outras. Joana se ajoelhou na frente dela. Introduziu a chave. Sentiu a resistência de anos de ferrugem. Forçou um pouco mais. E a fechadura cedeu com um estalo que ecoou na sala vazia. Dentro do depósito havia uma caixa de papelão envolta em sacos plásticos amarrados com barbante. A proteção havia funcionado razoavelmente. A caixa estava úmida por fora, mas o conteúdo havia sobrevivido. Joana abriu devagar como quem tem medo do que vai encontrar e ao mesmo tempo medo de não encontrar nada. Havia cartas. Dezenas de cartas escritas à mão, endereçadas à minha Joana, que nunca haviam sido enviadas. Havia fotografias. Teresa jovem segurando um bebê que era claramente Joana. Teresa numa sala de aula sorrindo para a câmera. Teresa e a avó generosa juntas numa varanda que Joana reconheceu como sendo a casa onde cresceu. Havia um caderno com a capa de couro fino onde Teresa havia registrado o dia a dia daqueles anos em São Benedito, seus pensamentos, suas saudades da filha, sua raiva da injustiça, seu medo do futuro. E havia uma última carta. Essa endereçada não à filha, mas à dona generosa. Joana pediu licença a Nair com o olhar e a mulher entendeu. Saiu da sala e foi sentar lá fora no que havia sobrado de uma mureta de tijolos. Joana ficou sozinha com a carta da mãe para a avó. Teresa escrevia que havia tentado voltar.
que depois da transferência para Cavalcante havia pedido remoção outras vezes, que havia tentado se aproximar da filha, mas que a mãe, Dona Generosa, havia dito para ela ficar longe enquanto não tivesse condições de oferecer uma vida estável. Que Joana estava bem, que estava crescendo, que não precisava de confusão, que era melhor assim. Teresa escrevia que aceitou porque acreditou, que aquilo foi o maior erro da vida dela, que nunca parou de escrever cartas para a filha mesmo sem ter coragem de mandar, que deixou as cartas e as fotos na escola porque aquele havia sido o lugar onde ela foi mais ela mesma na vida toda, o lugar onde ensinou crianças a ler e onde aprendeu que a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de seguir mesmo com o medo do lado. Teresa escrevia que se um dia a filha quisesse saber de verdade, a escola guardaria a resposta. No final da carta, uma linha só: eu moro em Goiânia. Me procura se quiser. Meu nome é Teresa Cavalcante Moura. Joana ficou sentada no chão empoeirado daquela escola esquecida por um tempo que ela não quis medir. Chorou do tipo de choro que não tem vergonha nem contenção, o tipo que limpa por dentro. Chorou pela criança que foi e não entendeu porque a mãe não estava. Pela mãe que escreveu cartas que nunca chegaram. Pelo tempo que a distância e o orgulho alheio roubaram de duas pessoas que queriam se encontrar. Depois de um tempo, ela se levantou. Sacudiu a poeira da calça. Dobrou as cartas com cuidado e colocou de volta na caixa. Saiu para encontrar Nair, que estava sentada na mureta olhando para o cerrado com a paciência de quem já viveu o suficiente para saber que algumas coisas precisam de tempo. Ela ainda é viva? Joana perguntou. Nair disse que não sabia com certeza, que havia perdido contato com Teresa muitos anos atrás, mas que podia tentar descobrir. Joana voltou para Ribeirão das Antas com a caixa no colo durante as 8 horas de ônibus. Bela percebeu que a mãe havia chorado, não disse nada, foi sentar do lado e encostou a cabeça no ombro dela. Crianças de 9 anos sabem mais do que a gente acredita. Levou 2 semanas para encontrar Teresa. Foi pela internet, por uma rede de ex-professores de Goiás, por mensagens que Joana foi mandando para grupos que não sabia se existiam até começar a procurar. Até que um dia chegou uma mensagem de áudio no celular de um número desconhecido. Uma voz de mulher mais velha, um pouco trêmula, que disse apenas: Joana? Sou eu. Sou sua mãe. O primeiro encontro foi numa tarde de sábado, num parque de Goiânia. Joana foi com Bela. Teresa foi sozinha. Tinham passado 31 anos. Teresa estava com 64 anos, os cabelos completamente brancos, os olhos iguais aos de Joana, a mesma forma de inclinar a cabeça quando está pensando. Ficaram paradas uma na frente da outra por um instante que valeu por décadas. Depois Teresa abriu os braços e Joana entrou naquele abraço como se voltasse para um lugar que nunca havia habitado mas que sempre soube que existia. Bela ficou olhando, séria do jeito dela, até que Teresa se abaixou e disse: Você deve ser a Bela. Eu tenho muita coisa para te contar sobre a sua mãe quando ela era do seu tamanho. E Bela sorriu daquele jeito que só ela sabe sorrir. Não foi um final de conto de fadas. Não é assim que a vida funciona. Havia mágoa que precisaria de tempo. Histórias que precisariam ser contadas e recontadas até que as duas conseguissem enxergar os lados que não haviam enxergado. Havia a sombra da avó generosa, que havia feito o que achou certo e ao mesmo tempo havia roubado anos de duas pessoas. Havia lacunas que o amor preencheria, mas devagar, com paciência, sem pressa. Mas havia também isso, uma mulher que havia entrado sozinha num ônibus com uma chave velha e uma pergunta. Que havia caminhado por uma estrada de terra até uma escola torta que o tempo tentou engolir. Que havia ajoelhado no chão empoeirado e virado uma fechadura que havia esperado por ela por 31 anos. Às vezes coragem não é uma coisa grande e barulhenta. Às vezes coragem é comprar uma passagem de ônibus com o dinheiro do dentista, porque algumas perguntas precisam de resposta mais do que os dentes precisam de limpeza. Joana voltou para Ribeirão das Antas com uma caixa de cartas, uma mãe, e uma leveza no peito que ela não sabia que era possível sentir. Pendurou uma das fotografias na parede da sala, ao lado do desenho que Bela havia feito da família. As duas desenhadas com palito, o sol enorme e amarelo no canto, uma galinha que era obviamente a pretinha. Agora tinha um terceiro retrato naquela parede. Uma moça jovem segurando um bebê, os dois sorrindo para a câmera com um sorriso que é o mesmo ainda hoje, que vai ser o mesmo por muito tempo ainda. E em São Benedito do Brejo, a escola continua de pé, torta como uma pessoa cansada, guardando agora apenas o eco de uma fechadura que finalmente foi aberta.